Gente, essa é a segunda edição do quadro Vocês Perguntam, Eu Respondo. Eu abri uma caixa de sugestões lá nos stories do meu Instagram para vocês mandarem perguntas que vocês gostariam que eu respondesse aqui no canal. E dessa vez eu também abri perguntas na área de comunidade aqui no YouTube. E vocês foram muito curiosos, mandaram todo tipo de questão e agora chegou a hora de eu responder para vocês. Se você é novo aqui no canal, o Gay Nerd fala sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+. Então antes de começar, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e já deixar um like no vídeo. Você acha que a noite LGBT+ vai acabar? Já que muitas casas e bares fecharam devido à pandemia, vamos ter mais festas temáticas do que baladas? Olha, eu não sei como é que tá sendo nas outras cidades. Aqui em São Paulo, a ideia de balada LGBT já praticamente não existe. O que existe de fato são festas. Isso mesmo antes da pandemia. Já tinha se instituído essa ideia de que você vai num lugar não por causa daquele lugar, mas você vai por causa das pessoas que estão organizando aquela festa e que tipo de festa que elas produzem, que tipo de música eles tocam, que público eles costumam chamar, como é a vibe da festa. O que a gente percebe, isso é uma tendência mundial, especialmente desde os aplicativos de pegação, é que os bares e as baladas estão tendo que se renovar, na verdade. Porque se o intuito era só criar um espaço onde as pessoas podiam se conhecer e se pegar e partir para o sexo, os apps já fazem isso. Os bares e baladas vão ter que virar um ambiente de outro tipo de conexão. É mais ou menos o que está acontecendo com as livrarias. Se você já consegue comprar livros super rápido e super barato online, os espaços físicos das livrarias estão virando outras coisas. Eles têm que virar espaços onde as pessoas que gostam de livros vão lá para se conhecer, para conversar, para aprender mais, para trocar informação, que são as experiências humanas que um site não consegue te dar. O que pensa sobre a crescente cultura do uso do PrEP apenas para transar sem camisinha nas metrópoles brasileiras? Usaria sem necessidade estrita? Você toma PrEP? Se não, por quê? PrEP é a sigla para profilaxia pré-exposição. O que isso significa? É um remédio que você toma regularmente e aí, caso você se exponha ao risco de ser infectado pela AIDS, ele impede essa infecção. Então é um remédio que você toma antes do problema, digamos. Eu não tomo PrEP por uma série de motivos. Primeiro, porque transar de camisinha nunca foi uma questão muito complexa para mim. Eu não sei se é porque eu fui criado ali nos anos 80 e minha vida sexual foi logo ali no finalzinho da loucura da AIDS. Finalzinho não, mas enfim, quando a coisa estava ainda bastante intensa. Então, pra mim, vida sexual sempre foi com camisinha, desde o começo. Então, eu nunca tive problema com camisinha, tirando assim, uma ou outra vez que você brocha colocando tal, que é absolutamente normal. Mas assim, pra mim nunca foi um incômodo. Mesmo aquela questão toda que falam de pele com pele, pra mim nunca fez diferença porque o estímulo sexual pra mim sempre foi muito mais psicológico do que só físico. O segundo motivo é porque a minha vida sexual, nesse momento, tá super regrada. Eu tenho um parceiro fixo, que é o André, não tem mais ninguém. Então o risco de exposição a qualquer coisa é muito baixo. A gente ainda transa de camisinha, então enfim. E o terceiro ponto, que eu acho que é mais importante, é que eu não sou uma boa pessoa com remédios que você tem que tomar regularmente. Eu já tive essa experiência antes com o meu antidepressivo e eu esquecia. E a PrEP é um negócio que você tem que tomar muito direitinho. Então, pelo menos na lógica que eu entendo das coisas, pra mim faz mais sentido que a PrEP fique pra alguém que de fato vai se beneficiar com o que ela oferece e que de fato vai fazer isso direito. Porque eu não sei se eu garanto que eu vou conseguir fazer isso direito. Sobre a crescente cultura do uso para transar sem camisinha. Isso é uma questão super complicada, a gente precisa conversar isso em outro vídeo, mas eu vou tentar resumir isso da melhor maneira possível. As pessoas podem usar PrEP por diferentes motivos. De fato, pode ter uma pessoa que queira usar PrEP para nunca transar de camisinha. Tem também pessoas que usam camisinha sempre, mas que querem ter a opção de não usar camisinha e ficar tranquila com isso. E tem aquelas pessoas que usam camisinha sempre, mas pode acontecer alguma coisa. Pode ter um imprevisto, a camisinha pode estourar, enfim, tem N questões aí e a pessoa quer estar preparada. Não cabe a mim julgar como as pessoas usam ou não usam a camisinha. O ideal é que todo mundo utilizasse, sem dúvida nenhuma. Mas você não faz política pública pensando no comportamento ideal. Você faz política pública pensando no que é a realidade. Você orienta as pessoas, você estimula as pessoas a terem o comportamento ideal
mas você também se prepara para o comportamento que não é ideal. Se fosse assim, a gente não teria insulina nos postos de saúde. A gente só ia ficar fazendo campanha, gente, vão se exercitar e consumam menos açúcar, que aí você não vai ter diabetes. O ideal é que a pessoa se exercite e não consuma muito açúcar? Claro que é o ideal. Vai acontecer sempre? Não vai acontecer sempre. As pessoas vão continuar comendo açúcar, vão continuar sendo sedentárias, vão continuar transando sem camisinha, vão continuar fumando, vão continuar usando drogas. E aí você fala, mas e as outras ISTs que estão aumentando? É importante saber que PrEP não é um guichezinho que você passa ali, pega a sua PrEP, vai embora e o cara fala, vai lá transar bastante, amigo, arrasa. Para você participar do programa da PrEP, você tem que estar com seus exames em dia, inclusive de ISTs, e você precisa tratar as ISTs. Então eu sei que esse assunto é um assunto muito delicado, porque parece que a gente está estimulando, vamos todos transar sem camisinha e tudo mais. Não é assim que funciona. O PrEP é um mecanismo que funciona. A gente tem evidências estatísticas, científicas que provam que PrEP está ajudando a diminuir a transmissão de AIDS. Por que você não fala de jogos no canal? Só não faz gameplay porque já tem demais no YouTube. Os vídeos de cultura pop do canal não costumam ir bem de audiência e eu tenho a impressão de que jogos vão menos ainda. Se as pessoas já não se estimulam a ver um vídeo sobre o Batman, que qualquer pessoa pode assistir no cinema e daqui a algum tempinho já vai poder assistir na HBO Max, eu acho que é menos provável ainda que elas se interessem por um jogo de videogame que o videogame custa R$5.000 e o jogo em si custa 400. E além disso, eu não acompanho os lançamentos de videogame na mesma velocidade que eu acompanho filmes e séries ou quadrinhos. E eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está sendo lançado, porque meu trabalho no UOL envolve acompanhar os lançamentos de games, mas eu não jogo tudo. Eu não tenho tempo para jogar, para avançar. Eu tenho vários jogos antigos que eu não joguei. Então eu não sou um cara atualizado nesse aspecto. E eu também não sei o quanto eu conseguiria trazer de uma abordagem nova, de um ângulo novo para falar desse assunto. Oi, Marcel. Vi alguns vídeos teus onde tu mencionou ter passado várias situações complicadas de saúde mental. I can relate. Além da terapia, quais os hábitos que melhor te ajudam a levantar ânimo depois daqueles momentos pesados? Essa é uma resposta super delicada porque dá margem para interpretações muito ruins. Se você de fato está sofrendo de depressão, como foi o meu caso, o tratamento correto para a depressão é terapia e muitas vezes um tratamento medicamentoso. Você tem que tomar remédio. É como se fosse uma doença como qualquer outra. Então eu fico preocupado com a ideia de sugerir hábitos, porque às vezes o hábito não é suficiente. Eu não quero entrar naquela ideia de positividade tóxica do tipo, você tá doente, pensa positivo, tudo vai melhorar. Tá triste, vai assistir uma comédia, vai sair com seus amigos. Não é assim que funciona. Quando você tá mal de depressão, eu não queria sair da cama. E eu tenho amigos excelentes, eu tenho milhares de comédias que eu preciso assistir. Agora, existem certos hábitos que, de fato, a ciência já comprovou que ajudam. Por exemplo, praticar esporte. Praticar atividade física libera endorfina, libera serotonina, que são neurotransmissores positivos. Eu digo isso por experiência própria porque eu percebo que quando eu passo grandes tempos sem treinar, eu sinto essa queda. E eu percebia também quando eu tinha as minhas crises que eu não queria fazer nada e aí eu matava a academia, eu me sentia pior depois. E não era um pior só por culpa de que, matei a academia, mas era por perceber que faltava ânimo. Então a academia é uma maneira da gente manter essa energia. Outros hábitos que funcionaram para mim, e aí eu acho que é uma coisa muito particular e eu não sei o quanto isso tem a ver neuroquimicamente falando com depressão, são só experiências pessoais minhas, então não necessariamente vão se aplicar a você fazer um trabalho voluntário, por exemplo, porque me forçava a sair de casa. Eu fiquei, esse último período de depressão, eu estava num momento de desemprego, então eu estava parado. Então me sentir útil e entrar em contato com as pessoas me ajudou muito também. E eu acho que conversar com as pessoas, desabafar, colocar para fora é extremamente importante. O ideal é que todo mundo tivesse acesso à terapia. Se você não tem, é um primeiro passo. Não é um substituto, mas é um primeiro passo. E é nisso que a gente fala o quanto a rede de segurança, a rede de proteção que a gente tem ao nosso redor é importante. Se você tem uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, de depressão, de outras questões psicológicas, ofereça atenção para essa pessoa, ofereça um ouvido, ofereça uma escuta sem julgamento. É o que a gente fala de acolhimento. Às vezes a pessoa precisa desabafar, precisa colocar para fora. Então, se você tem alguém com essas condições na sua vida, seja esse ombro, seja esse acolhimento, porque ele é muito importante. Qual sua altura e quanto você calça? Você curte homens baixinhos? Eu tenho 1,76 m, eu calço 41. Geralmente eu esqueço quanto eu calço. Eu tenho zero problema com homem baixinho, inclusive já falei isso num dos vídeos aqui que eu falei sobre noia do Grindr, as pessoas colocando critério de altura, eu sempre achei meio bizarro. E o André, inclusive, é mais baixo que eu. Ele tem 1,70
60 e... Eu não sei quanto ele tem de altura, eu não vou falar porque senão se eu errar ele vai ficar bravo comigo. O que você acha das pessoas que estão em app de pegação e falam que são fora do meio? Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Às vezes a pessoa é fora do meio, eu não sei como é que é a vida dessa pessoa, se a pessoa mora numa cidade que não tem balada, que não tem uma cena gay, que não tem nada, a pessoa é fora do meio. A gente sabe que esse termo é usado problematicamente quando a pessoa acredita que ser fora do meio é um sinal de honra, é um sinal de dignidade. E aí tem sempre aquele julgamento tipo, esse mundo gay tem muita droga, tem muita futilidade, muita promiscuidade. Quando a pessoa usa o termo com esse tom, eu acho problemático. Mas se você entra num perfil do Grindr e isso tá lá escrito, não tem como você saber. Só conversando com a pessoa para entender se ela vai ter essa relação problemática com a comunidade gay e muitas vezes com ela mesma. Você já foi em algum cruising club ou sauna? Você acredita que eu nunca fui numa sauna? Eu morro de curiosidade. Eu tinha um grupo de amigos com várias pessoas que também nunca tinham ido e a gente tinha muita curiosidade de ir um dia em grupo. Aparentemente não é uma boa ideia em grupo, mas a gente queria ir. Cruising club eu acho um pouco mais complexo. Como é que a gente define um cruising club? Mas provavelmente se eu não conseguir identificar que é um cruising club, provavelmente não é, né? Imagino eu. Mas não sei. Provavelmente não fui. O que você acha de gay evangélico? Querido, eu não tenho que achar nada de gay evangélico. A religiosidade, a espiritualidade é uma jornada individual. Cada um vai ter a sua, cada um vai ter suas escolhas ou suas conclusões, suas percepções. Então, se a pessoa está dentro da igreja evangélica e ela está bem ali dentro, se ela está tranquila com o que acontece ali, se ela se sente acolhida, se aquilo é importante para ela, quem é a gente para falar qualquer coisa? O que incomoda, especificamente com alguns evangélicos, é a necessidade de evangelizar os outros. É uma religião, é uma vertente que é muito proselitista. Ela tem a necessidade de converter as outras pessoas e ela tem a necessidade de dizer que as outras pessoas estão erradas porque elas não são evangélicas, porque elas não seguem as mesmas regras. Isso me incomoda, isso eu não permito. Eu não vou no canal evangélico de ninguém falar sobre ser gay, gente, ser evangélico é errado. Eu não faço nada disso, então não venham no meu canal fazer isso. Agora, é importante a gente também lembrar que o cenário evangélico do Brasil não é uma coisa monolítica, tá? Não é um bloco em que todo mundo se comporta da mesma maneira. A gente teve um exemplo muito interessante aí na live que rolou dos gays que se assumiram depois dos 40, em que o Rodrigo contou a história dele de que ele era de uma igreja evangélica e conforme ele envelheceu, ele decidiu que aquilo não fazia mais sentido para ele, e o Marco contou a história de uma igreja evangélica que ele está até hoje e que aceita ele do jeito que ele é. Existem certas igrejas evangélicas que estão se abrindo para essa discussão, estão se abrindo para essa questão, não necessariamente tem aquele mesmo projeto de poder que a gente vê em certas instituições evangélicas muito maiores, tipo uma Universal do Reino de Deus. Então é bom a gente começar a tentar entender que evangélico não é uma coisa só. Existem aí experiências e fruições individuais e até em vertentes dentro do evangelismo. Agora, sobre a pessoa ser gay e evangélica, zero problema. Já teve alguma situação engraçada na hora do sexo? Eu não sei se eu já contei essa história pra vocês, talvez eu já tenha contado, não lembro. Se eu já contei, peço desculpas pra quem já ouviu. História engraçada a gente sempre tem, né? Se você tem 20 anos de estrada, que nem eu, uma hora ou outra vai acontecer coisas improváveis. A mais recente que eu contei pros meus amigos, eles passaram mal de dar risada, foi com um dos caras que eu peguei um pouco antes do André, assim, um carinha que eu fiquei uns 2, 3 meses, a gente saindo pra ver se engatava em alguma coisa, não foi. Mas a gente tava se vendo frequentemente, a gente tava transando, e aí um dia ele veio aqui e a gente tava se pegando e beleza, vamos transar. Só que o quarto tava naquela penumbra gostosinha, tava meio escurinho e tal, e aí você tem aquele momento de pensar, eu não vou ligar a luz e quebrar o clima, né? Vamos lá no armário pegar a camisinha e pegar lubrificante no escuro. Você já tá vendo aonde isso vai dar, né? Não é uma boa ideia. Fui lá no armário, onde meu armário de roupa, que tem desodorante, tem perfume, tem o lubrificante, tem outras coisas, enfim. Peguei, né? Coloquei a camisinha, passei o lubrificante. Na hora eu achei meio estranho, mas também eu tinha comprado um lubrificante novo. Não sei, acho que também o calor do momento. Falei, não, tamo aqui, vamos nessa, e beleza. Fomos, transamos, foi bom. Terminou, né? Aquele momento, bom, peraí, eu vou tirar a camisinha, saio do quarto, vou no banheiro, ligo a luz e olho e... A camisinha estava com uma cor meio estranha. E não é o que você está pensando, não aconteceu nenhum acidente. O que aconteceu foi que, obviamente, em vez de pegar o lubrificante, eu peguei o protetor solar. E não é qualquer protetor solar, é o protetor solar que eu uso para gravar o vídeo.
porque ele tem uma textura, ele tem cor, tom de pele, e ele tem uma textura mate, que é para tirar o brilho. A minha camisinha estava toda coberta em tom de pele, com protetor solar. Tava tudo lambecado. Só que se eu estava assim, obviamente, o boy também estava. Então assim, você tem aquele momento de pensar, ai Jesus amado, eu vou ter que ir lá no quarto e contar, explicar isso pra essa pessoa. E aí fui, a sorte é que ele levou numa boa, né? Enfim, levou de brincadeira, imagino eu que ele não tenha ficado chateado, acho que na hora não. E pelo menos foi uma boa desculpa pra gente tomar banho junto, né? Tivemos que tomar banho, enfim. Então, gente, a minha recomendação pra vocês é, façam sexo no escuro, mas na hora de pegar camisinha e lubrificante, olha o que você está pegando, tá? Presta atenção, não confia, se você guarda tudo junto, não confia, não deixa o momento falar mais alto, tira um minutinho para olhar direito o rótulo do que você está passando, tá? Fora porque, além de tudo, eu gastei um protetor solar caríssimo. Gente, essas foram algumas das perguntas que vocês mandaram e que eu achei mais engraçadas, mais divertidas, mais didáticas e explicativas para compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha gostado e se você quiser participar da próxima edição desse quadro, fique esperto na aba de comunidade aqui no YouTube e lá nos stories do Instagram. Me segue lá no Instagram para saber o que está acontecendo. Então tragam mais perguntas de cultura pop, de coisas divertidas, sexo, dúvidas pessoais. Não teve nenhuma dúvida pessoal dessa vez, eu acho, nenhum drama, nenhum dilema pessoal do seguidor. E eu gosto de opinar sobre essas coisas também. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.